Quando que eu vou parar de me olhar nessa telinha? Nunca. Oi, pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e esse é o segundo diário de leitura do livro The Heart of Betrayal, da Mary E. Pearson. Nesse segundo diário de leitura nós vamos conversar com spoilers sobre o que aconteceu entre os capítulos 18 e 40. Tô gravando pra vocês no sábado, dia 19, então, na verdade, era pra terminar essas páginas até amanhã, domingo, mas eu já terminei, tipo, sei lá, na quinta, quarta-feira eu já tinha terminado já, e eu fiquei me segurando para não ler o resto. E eu sei que a maioria das pessoas que começou o projeto comigo, acredito eu que a maioria já leu o livro, não aguentou, não conseguiu esperar ler somente 130 e pouquinhas páginas, mas eu estou firme e forte, tá, gente? Eu confesso pra vocês que eu li um pouquinho a mais, era pra terminar no final do capítulo 40 e eu acabei lendo até o 43, se eu não me engano. Então, fui até o capítulo 43, mas eu só li, então, 3 capítulozinhos a mais, né, que era pra ler durante essa semana. E mesmo assim, gente, eu me segurei a semana toda, com todas as forças, pra realmente não devorar o livro, porque, na verdade, até essa parte que a gente leu agora, essa segunda semana de leitura, nada foi explicado, assim, sabe? Tipo, eu já tô na metade do livro, né? Nessa segunda parte, a gente tá na página 260, se eu não me engano. Exatamente, 260. E ainda, né, passamos da metade e ainda não temos umas respostas muito claras. Algumas coisas foram explicadas, sim. Um pouquinho da história, por exemplo, do Caden, do que foi a vida dele antes dele chegar em Venda. Agora a gente sabe que ele, na verdade, é de Morrigan e que ele é um filho bastardo de um lorde que a gente não sabe quem é ainda, mas que eu acho que ainda tem muita coisa aí pra gente descobrir a respeito da vida do Caden. Mas sobre outros assuntos, tipo Cívica, a gente não tem ainda muita notícia, né? A gente não sabe qual é a reação verdadeira dos pais da Lia com relação a esse sequestro. Na verdade, assim, com o sumiço dela, né? Então a gente não sabe ainda o que tá rolando direito em Cívica. E na verdade parece que a autora só tá nos deixando cada vez mais curiosos. Isso sim, porque na verdade agora a gente já sabe que a mãe da Lia tem uma espécie de relação, alguma coisa, né? Com o Erudito, que é um cara que a gente sabe desde o princípio que não gosta da Lia. Então, qual é esse esquema aí da mãe da Lia com o Erudito? Ficou mais difícil ainda de entender a situação, então eu tô, assim, bem curiosa pra saber o que me espera aí nessas próximas páginas da última semana de leitura. E agora nós sabemos também que existiram 3 irmãs, que seriam Venda, Morrigan e Galdrel. Venda e Morrigan deram nomes, né, aos 2 reinos de Venda e Morrigan. Então a gente já descobriu um pouquinho, né, uma pontinha do iceberg dessa história, e também já descobrimos que Morrigan não foi uma mocinha, uma menininha que foi por vontade própria para esta cidade, né, este reino, para fazer ali um reino de homens bons e um reino fértil e próspero. Na verdade, ao que parece, de acordo com os últimos testemunhos de Galdrel, sua irmã, a Morrigan, na verdade, foi sequestrada por um homem, né, foi tirada da sua irmã e levada para essa terra distante contra a vontade dela. E algo me diz que tem muito mais a respeito dessas irmãs, dessas histórias, das histórias dos antigos, assim, do que a gente já leu até agora, né? Parece que tem muito mais pra ser descoberto. E assim, as coisas só estão ficando cada vez mais confusas, pra falar a verdade. E aconteceu uma coisa também nessas páginas que me deixou, assim, chocada, que foi, no caso, a Lia ser proposta em casamento, né, pelo Comisar. E, na verdade, assim, muitas pessoas conversando comigo nas redes sociais me falaram que já estavam esperando por isso, que isso iria acontecer, mas, na verdade, eu fiquei achando que talvez o Comisar fosse gostar dela, não sei lá. Mas, assim, quando ele realmente pediu em casamento, assim, né, não pediu aquela coisa, né, foi mais uma imposição, né, foi estranho, porque, assim, eu meio que imaginei, mas só na hora que ele já estava falando com ela. Então, assim, na hora que ele tava falando, eu já tava assim, meu Deus, não seja isso, caramba, porque agora, na verdade, ela tá mais presa à Venda ainda. Se já era difícil escapar de Venda, né, do jeito que ela tava ali, né, só como uma prisioneira. Agora, como esposa do Comisar, vai ser, tipo, muito mais difícil. Tô achando super interessante também conhecer um pouco mais de Venda junto com a Lia, tipo, um pouco mais sobre a questão de como o Comisar leva esse reino, né, como que ele lida com as esperanças das pessoas, porque, ao que parece, ele é um cara muito rígido
rígido, muito ruim, né? A princípio a gente tem essa noção dele, mas na verdade a gente vê que ele tá também ali tentando alimentar as esperanças das pessoas para o inverno, para o frio, para, né, a escassez de comida que vai vir, né, vai surgir ali no reino, e ele parece se importar muito com a população e com o povo de Venda. A própria Lia meio que fica fazendo umas comparações com o Morrigan, como o pai dela nunca fez isso, né? O pai dela nunca foi pessoalmente até a população, assim, né? E ofereceu apoio, suporte ou qualquer coisa que seja. E a Lia acaba por descobrir que a Calantha também tem uma parte, né? Um papel importante ali na história, né? Porque ela descobre que a Calantha é filha do antigo Comisar e que ela, junto com o novo Comisar, eles conspiraram, né, para a morte do Comisar antigo, que era, no caso, o pai dela. Então tem muita coisa estranha também em Venda. O que eu posso dizer pra vocês até agora, gente, é que eu continuo torcendo pra Lia ficar com o Rafe. Na verdade, no livro anterior, por incrível que pareça, eu estava torcendo pelo Caden, porque ele parecia super bonzinho e tal. Mas apesar de eu achar que eu prefiro o Caden, eu acho que a Lia realmente prefere o Rafe, não adianta, ela se apaixona pelo Rafe, enfim. E eu acho que eles realmente formam um casal muito bonito, assim, né? Não no sentido estético, né? Mas no sentido do relacionamento deles, né? Do sentimento que eles demonstram um pro outro. Então eu acho que realmente eles têm que ficar juntos e eu tô torcendo muito pra que eles escapem dali, porque eu já não aguento mais essas situações acontecendo em Venda. Inclusive, a Lia ter desafiado o Malik, ou Malish, não sei como pronuncia, mas ela desafiou ele já tinha um ódio mortal dela, e ela ganhou dele em um jogo, né? E acabou ganhando, ela ganhou o que? Um banho, não sei, ou ganhou alguma coisa, mas tipo assim, se ele tivesse ganhado, ele ganharia uma noite com ela, imagina a sua situação. E só o fato dela ter desafiado ele, cara, eu já fiquei com medo por ela, sabe? Tipo assim, eu imaginei que não ia acontecer nada, porque ela é um pouco experiente com relação a jogos, pelo que ela conta, dos irmãos terem ensinado tudo a ela, né, truques e tal, mas eu fiquei com receio do que ele poderia fazer depois, né, de tipo assim, vingança. Ainda estou com medo, porque ainda não mostrou nada mais a respeito dele, e eu acho que ali, sabe, ela tá meio que pisando em ovos, porque o ambiente é muito hostil e ela agora tá mais ainda, tipo, presa àquele lugar. O que eu posso dizer pra vocês, gente, é que eu tô amando a leitura. Não está tão agitada quanto eu pensei que ficaria, no sentido de coisas acontecendo e tal. Estão sendo mais descobertas e mais, assim, história, como normalmente acontece com os segundos livros de trilogia, né? A gente sempre espera que o segundo livro seja um pouco mais reflexivo, que conte um pouco mais da história, que nos traga mais informações, pro terceiro livro vir realmente com a ação acontecendo. Ainda assim, eu não achei ele de todo parado, né? Eu tô achando até que muitas coisas estão acontecendo, coisas pequenas e tal, pequenas descobertas, né? Mas coisas importantes para a construção da história. Então, no geral, eu tô gostando bastante do livro e só tá me deixando cada vez mais ansiosa para ler o terceiro livro. E eu não sei vocês, mas eu tô lendo esse livro, mas eu já fico, durante a leitura, pensando na capa do terceiro livro, que é o The Beauty of Darkness, e eu fico pensando, assim, naquela capa. Não sei se vocês já viram a capa, senão eu vou deixar aqui em algum canto da tela. A Lia, né, ao que parece ser a Lia, né, de cabelos escuros e tal, tá vestida tipo de soldado, de guerreira, e tá meio que na frente, assim, de um exército, no meio de uma guerra. Então eu tô, assim, me coçando pra saber o que vai acontecer. Gente, a Darkseid tem que lançar esse terceiro livro pra ontem. Então é isso, gente. Essas foram as minhas impressões dessas 130 e pouquinhas páginas lidas nessa segunda semana de leitura. E eu volto pra conversar com vocês, então, na próxima semana, quando eu já tiver terminado o livro todo, né? A terceira semana de leitura pra gente terminar o livro. Então, no próximo domingo, eu venho pra conversar com vocês mais a respeito dessa história. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, especialmente deste novo cenário. Eu estou testando vários cenários, assim, vários cantinhos, né? Diferentes pra gravar aqui no quarto. Então, é capaz de vocês verem por aí vídeos em ângulos diferentes aqui no canal. Portanto, não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando, o que vocês estão achando do cenário, como é que tá esse áudio, porque eu não sei muito bem ainda lidar, né? O vídeo anterior que eu postei, assim, vídeo de unboxing do Turista Literário, deu uma oscilada no foco e eu sei disso, todo mundo comentou, mas eu já tinha visto, obviamente, quando eu estava editando o vídeo, né? Então, assim, deu esse probleminha porque eu não sabia muito bem lidar com a lente e com a câmera nova, lente nova, microfone novo. Eu ainda tô aprendendo, tá, gente? Tenham paciência comigo, mas no fim vai dar tudo certo, vai ficar tudo perfeitinho. Eu espero muito, muito, muito que vocês me perdoem e que gostem no fim das contas, né, que relevem a minha falta de jeito ainda com esses equipamentos novos. E não se esqueçam de deixar um curtir aqui embaixo, inscrever-se no canal se não for inscrito ainda, compartilhem também esse vídeo ou qualquer outro vídeo que vocês gostem aqui do canal com seus amigos, familiares, porque assim vocês ajudam também no crescimento do Nuvem Literária. Um beijo enorme e vejo vocês no próximo diário de leitura. Tchau, tchau!